Meus irmãos queridos, estamos reunidos mais uma vez para prestar um culto ao nome do nosso Deus e ler as suas escrituras e entender o texto sagrado. Então, como sempre fazemos, iremos iniciar com uma oração ao Senhor. Senhor, nesse momento nós oramos a Ti, invocamos o Seu nome, rendemos toda a adoração a Ti. Engrandecemos a sua majestade, queremos anunciar as suas maravilhas e te pedimos, Senhor, como sempre fazemos, iluminação, que o Espírito Santo traga o entendimento necessário aos nossos sentidos para aprendermos a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler com vocês Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não beba vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo filisteu, do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus. Tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu à súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: Foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: Sou eu. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: De tudo o que proibia a esta mulher deverá ela, pois, abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou:
ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer um holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: Meu nome é inefável, maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e a sua mulher observaram o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Ah, certamente morreremos, exclamou Manoá, sua mulher, porquanto vimos a Deus. Contudo, ponderou-lhe a esposa: se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos, tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. Até aqui, meus irmãos. Juízes capítulo 13, do verso 1 ao 24. Eu quero refletir com vocês sobre o anjo do Senhor. Nós estamos diante de uma das passagens do Antigo Testamento que trata sobre esse anjo. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: quem é o anjo do Senhor? E existem 3 respostas para essa pergunta. A primeira é que o anjo do Senhor é um anjo comum, um anjo que fora criado, assim como todos os outros anjos, assim como Gabriel, Miguel. Então ele é um anjo comum e é como todos os outros, é como todos os demais. Essa é a primeira possibilidade. A segunda resposta que temos é que o anjo do Senhor é a primeira pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus. E a terceira resposta que temos é que o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Cristo. Então, se a primeira alternativa é a correta, então nós temos aqui nesse texto uma angelofania, ou seja, uma manifestação visível de um anjo de Deus sob a forma humana. Se a segunda alternativa é a correta, então nós temos aqui uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus aos homens sob a forma humana. E se o anjo do Senhor é Cristo, ou seja, a terceira alternativa, então nós temos aqui uma cristofania, ou seja, uma manifestação visível de Cristo sob a forma humana. A verdade é que nós defendemos que a segunda e a terceira opções estão corretas. O anjo do Senhor, ele se identifica tanto como a primeira pessoa da deidade e também a segunda. Então nós iremos verificar, à luz da Bíblia no Antigo Testamento, que o anjo do Senhor às vezes parece ser a primeira pessoa da Trindade, ou seja, Deus, e às vezes se comporta como a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus. Hoje eu quero focar na terceira alternativa. Nós defendemos que o anjo do Senhor é o Senhor Jesus. E eu irei mostrar as razões pelas quais nós acreditamos nisso. Em outra oportunidade, eu irei mostrar que o anjo do Senhor também é o próprio Deus. Embora, nesse estudo que irei trazer para todos,
a gente vai perceber que tanto a segunda opção como a terceira são plausíveis. Então vamos lá. Anjo do Senhor, por que ele é identificado como Jesus? Vamos verificar as opções. A primeira delas, a primeira razão que temos é que o anjo do Senhor não se manifesta mais no Novo Testamento. É interessante isso porque depois que Jesus nasceu, as aparições do anjo do Senhor cessaram. As suas manifestações acabaram. Ou seja, o ministério do anjo do Senhor estava limitado ao Antigo Testamento. E essa é uma das razões principais pelas quais nós defendemos que o anjo do Senhor é Jesus. Porque depois que Jesus se encarna e assume a natureza humana, o anjo do Senhor não se manifesta mais. Por quê? Se o anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado, em uma cristofania, em uma manifestação visível de Cristo sob a forma humana no Antigo Testamento, já que ele assumiu a nossa natureza humana no Novo Testamento e nasceu, já não existe mais a necessidade dele se manifestar como um anjo. Então, essa é uma das principais razões pelas quais o anjo do Senhor é identificado como Jesus. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nunca se esqueçam disso. O ministério do anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová, ou o anjo de Iavé, ou o anjo de Deus, ou o anjo de Adonai, todas as expressões estão corretas, mas a mais conhecida é o anjo do Senhor. Então, o seu ministério ele está limitado ao Antigo Testamento. No Novo, nós temos o Senhor Jesus como pessoa. O Verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre os homens. Anjo do Senhor, por que ele se identifica como Jesus? A segunda razão é que, quando nós lemos aqui no livro de Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 24, nós iremos verificar que a esposa de Manoá, ela era estéril, e aí o anjo do Senhor se manifesta a ela sob a forma humana. Ela acha que é um homem de Deus. E aí ele diz que ela ficará grávida e dará à luz e terá um filho que será consagrado a Deus desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Ou seja, ele será nazireu e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Quando ela ouve essas palavras, ela chega diante do seu marido, Manoá, e diz: um homem de Deus veio a mim e disse que eu vou ficar grávida, mas não posso beber vinho, nem outra bebida fermentada, e quando o menino nascer, não poderei passar a navalha na sua cabeça. Manoá, quando ouve essas palavras, ele ora a Deus e pede a Deus que envie novamente este homem de Deus. E então Deus ouve a oração de Manoá e envia do céu para a terra o anjo de Iavé, o anjo do Senhor. Quando ele chega, ele se apresenta novamente para a mulher. Ela então vai ao encontro do seu marido e o chama. Quando ele chega diante do anjo, ele pergunta: és tu o homem que disse à minha esposa que ela ficará grávida? E o anjo diz: eu sou. E aí ele pergunta: quais as instruções que nós precisamos saber para lidar com o menino quando ele nascer? E aí o anjo do Senhor diz: a mulher deverá fazer tudo o que eu já recomendei. Não deverá beber vinho, não deverá beber outra bebida fermentada, não deverá comer nada que é impuro, nem passar a navalha na cabeça do menino. E aí então Manoá diz assim: fique conosco para que te ofereçamos um cabrito, um sacrifício. E aí o anjo do Senhor diz:
mesmo que eu ficasse, eu não receberia esse sacrifício. Mas se você quiser oferecer um sacrifício, ofereça para aquele que criou os céus e a terra. E então Manoá, quando ouve essas palavras, ele pergunta da seguinte maneira para o anjo: então, pelo menos, qual é o seu nome? Para que nós te prestemos uma homenagem quando o menino nascer. E aí o anjo responde: por que pergunta o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Aqui está a segunda razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus Cristo. Um dos nomes de Cristo em Isaías capítulo 9, versículo 6, é exatamente o nome do anjo do Senhor aqui em Juízes capítulo 13. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, aqui está a segunda razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus, porque o nome de ambos é maravilhoso. E essa palavra maravilhoso aqui em Juízes significa aquilo que está além do entendimento, aquilo que está além da capacidade da mente humana de compreender. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus e vemos as obras que ele realiza e a sua obediência a Deus e o seu culto que ele oferecia a Deus, vemos que isso está além da nossa compreensão, mas sabemos que são obras do maravilhoso Filho de Deus. Nós olhamos para a vida de um homem perdido como Saulo de Tarso e vemos a transformação que Cristo operou na sua vida. Nós não entendemos, não conseguimos compreender, mas nós sabemos que é obra do maravilhoso Filho de Deus. Quando nós olhamos para uma mulher adúltera, que é perdoada por Cristo, e quando nós olhamos para um cego que tem a sua visão aberta, quando nós olhamos para um surdo que volta a ouvir, nós não temos explicação racional para isso. Nós não temos explicação científica para isso, mas nós podemos afirmar categoricamente: isso foi o Senhor que fez e é uma obra maravilhosa das suas mãos. Então, nós, cristãos, servimos o maravilhoso Filho de Deus. Então, aqui está a segunda razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus Cristo. Ambos se chamam maravilhoso. A terceira razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus é que ele se apresenta como Deus. Quando Manoá pergunta para ele: és tu o homem que disse à minha esposa que ela ficará grávida? O anjo responde: eu sou. Eu sou é o nome pessoal de Deus que ele revelou a Moisés. Yahvé, o Deus autossuficiente, o Deus eterno e o Deus soberano. Então, o anjo se revela como Deus na sarça de fogo ardente. Eu sou. E por diversas vezes nós vemos o Senhor Jesus no Novo Testamento atribuindo a si mesmo esse título. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho. Por diversas vezes nós vemos Jesus usando um título que é exclusivo de Deus e aplicando a si mesmo. Então, o anjo do Senhor, ele se apresenta como Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 1, o anjo do Senhor diz da seguinte maneira:
O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Observem as palavras do anjo do Senhor. Ele está dizendo: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Meus irmãos, quem fez a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria uma terra? Foi o Senhor Deus, a primeira pessoa que nós temos na deidade. Quem foi que disse que jamais quebraria o seu pacto com o povo de Israel? O Senhor Deus. Quem foi que conseguiu introduzir o povo judeu na terra de Canaã? Deus. Agora, olha o que o anjo do Senhor está dizendo. Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Ele está se apresentando como Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, nós vamos verificar que Paulo apresenta Jesus como Deus. Ele diz da seguinte maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu citei até o versículo 9, se eu não me engano, mas no versículo 6 ele vai dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo apresenta Cristo como Deus. Um dos nomes de Jesus que fora profetizado no livro de Isaías e que nós vimos o seu cumprimento no Evangelho de Mateus é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, na sua forma humana, durante 33 anos aproximadamente, era Deus encarnado entre os pecadores. Em João capítulo 20, versículo 28, em uma das aparições de Cristo após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e entre eles está Tomé. E Tomé era cético, era incrédulo e tinha dito que se não tocasse nas marcas dos cravos, nas mãos e no lado, nas marcas das mãos, dos pés e nas feridas que foram feitas do lado de Jesus, ele não acreditaria. E então Jesus se manifesta e diz: Tomé, toque em mim para que você veja que eu sou real. E aí Tomé, ele expressa da seguinte maneira: Deus meu e Senhor meu. Então Tomé declara a divindade de Jesus. Aí Jesus diz: porque vistes, crestes, bem-aventurados são aqueles que não creram, aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver Deus, a primeira pessoa da Trindade, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E em Apocalipse 22, 13, nós vamos ver Jesus usando as mesmas palavras: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, Jesus é apresentado nas Escrituras como Deus. Então, aqui está a terceira razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus. Ele se apresenta como Deus, assim como Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como Deus, como divino, como sendo em natureza e em divindade igual ao Pai e ao Espírito Santo. A quarta razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus é que, além de se apresentar como Deus, ele fala como Deus. E tem um texto nas Escrituras que nós conhecemos bem,
que é Gênesis capítulo 22, onde Deus testa a fé de Abraão, que é o pai da fé. E Deus pede a Abraão que tome o seu único filho Isaque, a quem ele ama, e vá ao Monte Moriá e ali ofereça o menino. Abraão viaja por 3 dias. Quando chega no local, ele deixa os seus servos ali, o esperando, e sobe ao local com o menino. E quando ele está prestes a sacrificar o menino para Deus, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, Abraão. E ele responde: Eis-me aqui, Senhor. E o anjo diz: Não toques no menino, não faças mal ao menino, porque eu vi que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Olha as palavras do anjo do Senhor, porque eu vi que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Ele está falando como Deus. Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque. E agora o anjo do Senhor está falando: você não me negou o seu único filho. Ele fala especificamente como Deus. Assim como o Senhor Jesus. Jesus, ele fala que ele pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E aí Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados, paralítico, levanta e anda e vai para sua casa. E acontece exatamente como ele diz. Jesus nas Escrituras, ele fala exatamente como Deus. Essa é a quarta razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus. Ambos falam como Deus. Jesus, ele repreende o vento, ele repreende o mar, e a gente verifica que o mar e o vento aquietam-se e se faz completa bonança. Ele mostra que ele está acima da natureza. Ele falou como Deus. Jesus, ele diz para o homem que está morto há 4 dias, Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscita e sai para fora. Ele fala exatamente como Deus, mostrando que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. Ele tem poder de perdoar pecados e ele tem poder para repreender as leis da natureza. Ele fala exatamente como Deus. Então, essa é a quarta razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Jesus. A quinta razão pela qual o anjo do Senhor é identificado como Cristo é que ele apresenta características celestiais. E nós iremos verificar isso no texto que nós acabamos de ler. Quando Manoá e sua esposa oferecem um sacrifício, e a fumaça do sacrifício está subindo para o céu, diz o texto que o anjo do Senhor começa a subir com a fumaça e então desaparece. E então Manoá consegue compreender que ali foi o anjo do Senhor que se manifestou. E ele teme por suas vidas. Ele teme com medo de morrer. Tanto ele como a sua esposa. E aí a esposa de Manoá o consola, dizendo que se Deus os quisesse matar, né, eles já estariam mortos. Mas a verdade é que o anjo do Senhor, ele possui características celestiais, características que existem só no céu. E nós vamos verificar que o Senhor Jesus, ele possui características celestiais. Jesus possui aspectos que só existem no céu. Um deles é a santidade de Deus, a impecabilidade. Jesus foi o único ser no universo, aqui na terra, que nunca cometeu pecado. Até os anjos estavam sujeitos a pecar. Jesus nunca cometeu pecado durante a sua vida. Ele veio do céu para a terra sem pecado e voltou para o céu da terra sem pecado. Então Jesus tem características celestiais. Jesus é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Jesus é o único
que pode oferecer um sacrifício completo pelas nossas vidas, e assim ele o fez. A nossa salvação, ela só é possível através da pessoa de Cristo. Isso é uma característica celestial. Só pertence a ele, só pertence ao céu. Então, essas são algumas razões pelas quais o anjo do Senhor é identificado como Jesus. Eu irei encerrar aqui por causa do tempo, porque o celular ele só grava 34, 35 minutos aproximadamente, e nós já chegamos nisso. Mas em uma outra oportunidade eu continuarei ensinando sobre o anjo do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós oramos nesse momento e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por nos ensinar a sua palavra, obrigado por nos mostrar de fato como a Bíblia Sagrada é, e obrigado por abrir a nossa mente, Senhor, para que entendamos as suas verdades. Senhor, nós te oferecemos o nosso culto, oramos a ti, te rendemos toda gratidão e te tributamos, Senhor, toda a vitória da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, nós sabemos que está no seu controle. Então, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até a próxima. Fiquem na paz.